Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você deve conhecer a jangada. A jangada é uma embarcação típica lá da minha região Nordeste. É uma embarcação muito simples, em que o pescador usa para ir para alto mar para fazer a sua pescaria. Essa metáfora tem tudo a ver com a interpretação bíblica. Tenhamos nós uma jangada ou um transatlântico, o fato é que nós estamos diante do oceano. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é grandiosíssima, ela é muito vasta. Então, dessa forma, nós devemos respeitá-la como tal, porque é a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque essa metáfora nos ajuda a entender o porquê devemos estudar com tanto cuidado, com tanto afinco, a palavra de Deus. Me permita uma palavra de orientação aqui. O propósito do De Frente com Texto não é formar pregadores, é formar bons leitores. Se é que nós podemos usar a palavra formação para a nossa atividade, uma vez que a nossa natureza é absolutamente informal. Na verdade, nós queremos dar dicas, nós queremos contribuir com aqueles que querem ler, interpretar e aplicar corretamente a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Então, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Essa semana nós estudaremos 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 16. E estou muito animado para aquilo que o Senhor já está falando conosco. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para a Regina, lá do Recife. Ela é amiga da nossa família, ela tem acompanhado os estudos em 1 Pedro e tem enviado ilustrações belíssimas. Deus tem dado para ela o dom do desenho e ela então tem ilustrado os estudos. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais o que a Regina tem feito. Ela tem enviado para nós e nós temos compartilhado com todo mundo aí pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Então você pode visitar, curta, compartilhe. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Só mais uma coisa, se inscreva no nosso canal do YouTube e lembre-se de clicar no sininho, porque o sininho ele vai te alertar quando tiver vídeo novo, tá bom? Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, verso 13 a 16. Vamos estar de frente com o texto. Muito bem, o nosso texto de hoje está inserido dentro de uma unidade maior. Ele compreende o capítulo 1, verso 13 até o capítulo 2, verso 10. O capítulo 1, verso 13, ele vai até o verso 16. O verso 17 vai até o verso 21. O verso 22 até o finalzinho do capítulo, o verso 25. O capítulo 2 vai do verso 1 até o verso 3. O verso 4 e 5. E por fim o verso 6 até o verso 10. Uma outra forma de visualizar essas divisões é a seguinte: a saudação, verso 3 a 12, foi a unidade que nós estudamos até a semana passada, e o verso 13 até o capítulo 2, verso 10, que é a unidade que nós vamos começar a estudar, começando então pelo verso 13 até o verso 16. Então vamos lá para o texto de hoje, que é o verso 13 até o 16. Acompanhe comigo a leitura. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
A mensagem central desse texto é que a salvação deve nos levar à santidade. A salvação deve nos levar à santidade. Vamos entender melhor como que essa mensagem está disposta. Esse texto ele tem uma pequena divisão no finalzinho do verso 13, de maneira que ele tem duas partes, o verso 13 e o verso 14 ao 16. Nós vamos começar então pela primeira parte, o verso 13, e depois vamos para a segunda parte. Observe que o verso 13 começa com uma conjunção. Por isso, nós podemos visualizar melhor a função dessa conjunção dessa forma aqui. Olha só como é que ela está. Ela está ligando duas seções. A seção do verso 3 ao 12 e a seção do verso 13 ao capítulo 2, verso 10. Então essa segunda parte, ela está ligada à primeira parte com a conjunção explicativa. Por isso. Por isso que, então? Lembre-se que Pedro, ele está mencionando a questão da salvação. Ele começa o verso 3 com a exultação na obra de Deus Pai em regenerar o seu povo. Essa obra de regeneração nos leva também a ter esperança na herança que nos está reservada. Essa herança é a salvação que nós já temos, mas que será totalmente revelada naquele dia, no dia que o Senhor se revelar. No verso 7, né? Revelação do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Pedro diz que assim como o fogo purifica o ouro, a fé cristã é purificada pelas provações, e essa purificação resulta na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 10 ao 12, ele fala que essa salvação que nos está reservada nos céus, essa salvação ela foi prescrutada, ela foi investigada pelos profetas desde o Antigo Testamento. Não é? Eles foram então inspirados pelo Espírito Santo para registrar o produto da sua investigação. Então, nessa primeira sessão, Pedro está lembrando aos seus leitores dos benefícios da salvação, da obra regeneradora de Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Ele está lembrando que, mesmo em meio às tribulações, nós podemos exultar naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor está fazendo em nós, até aquele dia em que nós receberemos por completo a herança que nos está reservada. Então, é por causa disso que Pedro ele começa essa sessão do verso 13 com essa conjunção. Por isso, por conta da obra majestosa da salvação, é que Pedro vai orientar os seus leitores da forma como ele vai orientar, e nós vamos ver agora em seguida. Vamos então voltar lá para o nosso texto, verso 13 ao 16. Vamos acompanhar como esse texto está disposto, verificando os verbos que Pedro se utiliza, não é? Olha lá, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É extremamente importante, especialmente nas cartas, nós observarmos os verbos. Na dica de estudo de hoje, nós estamos trabalhando isso também. Depois dá uma verificada lá. Então vamos verificar esse verbo aqui, preparando, né? A tradução literal dele é cingindo os vossos quadris. O que isso significa? Nos tempos antigos, as pessoas vestiam-se de vestes longas, inclusive os homens. E quando eles se preparavam para fazer algum trabalho ou efetuar uma corrida, eles precisavam prender essas vestes, né? E eles prendiam na altura do quadril, no cinto que ficava na altura do quadril, né? Então, o que Pedro está dizendo aqui é, olha, preparados, então, com o seu entendimento. É interessante
Pedro usar então esta palavra aqui, entendimento. A mente do ser humano, ela é obscurecida por conta do pecado. É interessante que os inimigos da fé cristã acusam o crente de obscurantismo, mas na verdade é o contrário. Paulo afirma em Efésios capítulo 4, verso 18, o seguinte: tendo o seu entendimento obscurecido. O seu quem? Aqueles que estão distantes de Deus, né? Estão separados de Deus. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então o que Paulo está dizendo é que os não crentes, por conta do seu coração endurecido em função de terem rejeitado a Deus, eles têm então a sua mente obscurecida. Todavia, uma vez regenerados, a nossa mente é também regenerada. Todo o nosso ser é regenerado. A nossa maneira de pensar passa a ser fundamentada na perspectiva do Evangelho. Acontece que, às vezes, os problemas da vida incidem sobre nossa mente como entorpecentes. Por conta dos problemas, das dificuldades, das tribulações, nós muitas vezes ficamos confusos, com os pensamentos obscurecidos. Daí nós precisamos sempre levar, entre aspas, chacoalhões para voltarmos a reorganizar esses pensamentos. Você já deve ter visto em filmes, quando pessoas ficam fora de si diante de um grande susto ou perigo, daí elas têm que levar um chacoalhão para ver se volta a si. Parece que é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele dá um chacoalhão nos seus leitores. Esse chacoalhão é o verso 3 até o verso 12, em que ele lembra aos seus leitores do grande privilégio de sermos povo de Deus, de termos sido escolhidos pelo Senhor, termos sido regenerados. Então, a partir do verso 13, ele diz: agora sim, agora tendo reorganizado a mente de vocês, o entendimento de vocês, agora ele vai então orientá-los em relação a como devem viver à luz do Evangelho, à luz da salvação que ele já tem no Senhor. Bom, uma vez tendo preparado o entendimento, Pedro então dá a sua orientação para os leitores: sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejam sóbrios, ou seja, tenham autocontrole. Em tempos de tribulação, a nossa tendência é sair do controle, é fazer coisas que nos arrependemos depois, não é? Pedro, ele menciona essa expressão mais 2 vezes na sua carta. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. No capítulo 5, verso 8, ele ainda diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, é ter autocontrole em meio às dificuldades. É interessante que os militares, em seu treinamento para tempos de guerra, eles treinam tiros, não somente no silêncio, na tranquilidade, na paz, mas eles treinam tiros em meio a explosões, em meio a tiros de inimigos, não é? Por quê? Para que ele tenha autocontrole em meio à tribulação, em meio à dificuldade, mesmo em meio à guerra. É o que Pedro está dizendo aqui: tenha um autocontrole, mesmo em meio à tribulação. Agora, como ter autocontrole em meio às dificuldades? Bom, o texto continua. Pedro diz: esperem inteiramente na graça. É esta esperança naquilo que está por vir
que nos dá autocontrole no presente. Somente uma força maior do que as nossas tendências pode nos refrear. E essa força maior é a esperança. Por isso que Pedro diz: esperem. E não esperem de qualquer jeito, esperem inteiramente, ou seja, completamente. Não somente quando a gente lembra, mas tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós pensamos é orientado em termos dessa esperança. A esperança na graça. Essa graça, Pedro se refere, lembre-se na sessão anterior que ele menciona a graça diretamente relacionada à salvação. Então essa graça a qual Pedro se refere é a graça da salvação que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Haverá um dia em que o nosso Senhor, o nosso Rei, será manifesto. E ele já está vindo, ele já está trazendo com ele, então, a salvação que por fim nos será entregue. Então, em poucas palavras, o que Pedro está dizendo nesse verso 13 é que, com a mente focada na grandiosidade do Evangelho, o crente deve ter autocontrole e esperar totalmente pela graça a ser dada na revelação de Jesus Cristo. Isso nos fala algumas coisas. Em primeiro lugar, toda a nossa vida ela deve ser pautada pela nossa forma de pensar. Essa forma de pensar, na época em que estávamos separados de Deus, ela era deturpada pelo pecado, mas uma vez em Cristo, a nossa forma de pensar é marcada pelo Evangelho. E o Evangelho, ele transforma de tal forma a nossa maneira de pensar que afeta toda a nossa vida, em termos de casamento, de filhos, de trabalho. Então eu preciso perguntar para você: o seu casamento, a sua forma de educar os seus filhos, a sua forma de desenvolver o seu trabalho, ela tem sido pautada pelo Evangelho? Além disso, uma outra coisa para a gente pensar é que o foco naquilo que está por vir, na revelação de Jesus, nos desperta para o reordenamento de prioridades conforme o plano de Deus. A nossa perspectiva do futuro muda o nosso presente. Então a nossa perspectiva da volta, do retorno de Cristo e da herança que nós teremos juntamente com esse evento deve reordenar as nossas prioridades. Meu querido, você tem vivido à luz daquilo que está por vir? A sua vida no presente, as suas prioridades do presente têm sido pautadas por aquilo que está por vir? Ou será que a sua vida tem sido pautada por aquele velho ditado carpe diem, aproveita o dia e como se não se houvesse amanhã? Não. Uma vez em Cristo, a nossa vida é pautada por aquilo que está por acontecer. E como você tem reagido diante das adversidades? Uma outra coisa aí para a gente pensar. Será que tem sido com explosões emocionais, com recolhimento introspectivo, fechando-se em si mesmo? Novamente, uma vez em Cristo e uma vez que o nosso foco tem sido na esperança da herança que nos está reservada, as nossas reações diante das dificuldades é pautada pela esperança daquilo que está por vir. Muito bem, na segunda parte dessa sessão, no verso 14, Pedro ele começa se referindo ao povo de Deus como filhos obedientes. Filhos porque no verso 3 ele mencionou a obra de regeneração que foi efetuada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E no verso 2, Pedro menciona a obediência. Então, esses filhos são os filhos obedientes, são aqueles que foram regenerados por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Esses filhos o receberam pela fé
nele, pela fé na sua morte e ressurreição. Então, sendo filhos obedientes, Pedro então vai seguir a sua exortação, vai seguir então a sua orientação, como eles devem viver. De um lado, eles devem não viver conforme as paixões essas que tinham anteriormente no tempo da ignorância. Essa não conformidade nos lembra muito da orientação de Paulo aos Romanos no capítulo 12, verso 2. Não vos amoldeis ou não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que nós, como filhos obedientes, como regenerados, nós não podemos viver conforme as paixões que vivíamos no tempo da ignorância. É interessante que Pedro menciona aqui a ignorância, porque lá no verso 13, no início, ele está falando de entendimento, lembra? Uma vez preparados a nossa mente, preparados no nosso entendimento. Então, nós não vivemos mais de maneira ignorante, mas nós vivemos de maneira a que a nossa mente é reordenada ou reorganizada à luz do Evangelho. Então, não devemos viver mais conforme as paixões que vivíamos nesse tempo da ignorância. Pelo contrário, é interessante aqui Pedro ele colocar essa conjunção adversativa. Ao contrário de vivermos conforme as paixões que vivíamos no tempo da ignorância, como nós devemos viver? Assim como o Senhor é santo, o Senhor que nos chamou. Lembra do verso 2 do capítulo 1? O Senhor, ele nos elegeu. Então, novamente, Pedro está dizendo aqui, olha, o Senhor, ele nos elegeu, ele nos chamou. E tendo nos chamado, então sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Hoje existe uma dicotomia entre vida secular e vida eclesiástica, né? A vida na igreja, e coloca-se igreja aqui como aquele prédio, aquele edifício, o local em que prestamos cultos, é uma maneira errada de pensar, mas normalmente pensa-se assim. Então, nesse lugar, a vida é santa, a conduta é santa, não é? Mas quando sai desse lugar, é um Deus nos acuda, entre aspas, né? Queridos, na perspectiva cristã, toda a vida humana que o cristão desempenha é separada para Deus. Tudo o que nós fazemos é santificado. Interessante a perspectiva puritana dos séculos 16, 17, 18, em que eles resgataram essa perspectiva de que tudo que nós fizemos, a perspectiva bíblica, né, de tudo que nós fazemos é santificado para o Senhor. William Perkins, ele é mencionado no livro Santos no Mundo, um livro excelente, vale a pena ler. William Perkins, ele dizia o seguinte: uma vocação ou chamado é um certo tipo de vida, ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Toda pessoa de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e particular em que caminhar. O que Perkins está dizendo é exatamente o que Pedro está dizendo aqui nesse versículo 14. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é santificado para o Senhor, é culto ao Senhor. Então, assim como um pastor pregando no púlpito é santo, é santificado ao Senhor, também um marceneiro trabalhando então na madeira, isso é santo, é santificado ao Senhor. Um eletricista, um médico, um engenheiro, tudo que nós fazemos, isso deve ser santificado ao Senhor. Então Pedro justifica o porquê que tudo que nós fazemos tem que ser santo, como se já não bastasse que pelo fato de sermos filhos
obedientes, nós devemos ser santos, Pedro ainda menciona o seguinte: olha, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O que Pedro está dizendo aqui é que o fundamento da santidade cristã é a regeneração do povo de Deus, o fato de eles serem filhos de Deus e o fato de o seu pai ser santo. Isso está nas Escrituras. Aonde? Qual é o texto que Pedro está mencionando aqui? Vamos dar uma olhada então aqui na nossa referência cruzada. É Levítico, capítulo 11, verso 44 e 45. Pedro diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Além desse texto de Levítico, capítulo 11, a citação de Pedro está em mais outras duas vezes no livro de Levítico, no capítulo 19, verso 2 e no capítulo 20, verso 7. A primeira citação aqui no capítulo 11 diz respeito a alimentos puros e impuros. A segunda, no capítulo 19, o contexto é da repetição de diversas leis a respeito do relacionamento entre pais e filhos, idolatria, sacrifícios, etc. E o terceiro texto, a terceira citação, é o capítulo 20, trata da punição em decorrência da quebra de diversas leis, em especial a respeito da idolatria. Aí a gente se pergunta, o que isso tem a ver com o contexto de 1 Pedro capítulo 1, verso 16? Será que Pedro estava usando um texto fora de contexto? É claro que não. Pedro apela para Levítico porque o livro trata do tema da santidade. A santidade é o tema dominante de Levítico. É interessante notar o contexto do livro de Levítico. O povo estava em peregrinação. Eles haviam sido libertos do Egito e estavam em peregrinação em direção à herança, em direção à terra prometida, a Canaã. Perceba então o contexto do Antigo Testamento de Levítico, em que Pedro então ele aplica para os nossos dias. Nós também fomos libertos, nós éramos escravos do pecado e nós fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora nós estamos em peregrinação em direção à herança, em direção àquilo que o Senhor nos reservou. Então, nesse tempo de peregrinação, nós devemos ser santos, porque aquele que nos libertou, ele é o nosso Pai, ele é santo. É exatamente por isso que Pedro exorta os seus leitores à santidade. Uma vez que Deus é santo, Deus que nos libertou da escravidão é santo, o Deus que é o nosso Pai é santo, então nós também devemos ser santos. Lembra da mensagem central então do nosso texto do verso 13 ao 16? A salvação deve nos levar à santidade. Como filhos obedientes, os crentes devem viver essa vida em santidade, assim como Deus o é. Isso deve nos fazer pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, perceba a ordem do texto. Em primeiro lugar, a salvação, depois a santidade. Uma vez que já fomos salvos e estamos rumando então para receber a nossa herança, então devemos ser santos. Não devemos ser santos para sermos salvos, mas uma vez que já somos salvos, já somos filhos obedientes, já somos filhos de Deus, então devemos perseguir a santidade. Que área da sua vida você tem desobedecido a Deus? Mentira, talvez prostituição, talvez sonegação de impostos, talvez a maledicência. Você tem por hábito falar mal das pessoas, falar mal dos outros. Será que este hábito
Será que estes comportamentos eles são apropriados para alguém que já foi regenerado e está rumando para a herança que lhe foi preparada? Mais uma coisa, como a perspectiva de que nós somos peregrinos pode ajudar-nos na luta contra o pecado? Como já mencionamos, a esperança do futuro é uma força poderosa para nos transformar no presente. Uma vez que somos filhos obedientes, estamos rumando para a herança que nos está preparada. Que a nossa vida, queridos, reflita a obra de Deus que já foi efetuada em nós e para a obra de Deus que está por ser totalmente revelada no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.